Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito e puder, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa like ou dislike e se puder comenta aqui embaixo, compartilha, tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, eu sei que muita gente vai discordar e dizer: William, você não deveria trazer Janaína Pascoal para o seu canal. Mas por que eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo em que ela participou lá no Pânico, na Jovem Pan? Porque a Janaína, lavajatista, se diz de direita, conservadora nos costumes, liberal na economia, e ela representa parte daqueles que imaginaram que Moro poderia empolgar com a sua candidatura. Eu vou mostrar para vocês os motivos, enfim, que ela vai trazer ali, que são os de muitas pessoas que também acreditaram assim como ela. Então esse é o ponto, não é a pessoa da Janaína ou o que ela defende para o Brasil, porque eu já gravei vídeo aqui, discordo radicalmente dela em praticamente tudo, em especial nessa pandemia. Eu acho que ela fez muito mal, é lamentável a postura dela nas redes sociais e também fora das redes sociais. Enfim, então esse vídeo não quer dizer que este canal apoia a postura da Janaína Pascoal em relação à pandemia e em outros assuntos. É só para aproveitar a reflexão dela, que, insisto, é a de muitas pessoas que se dizem, assim como ela, nessas coisas de direita, enfim, de conservador nos costumes. Mas aqui outro ponto importante antes de trazer o vídeo. Quando o Moro chegou e oficializou a sua pré-candidatura, digamos assim, em novembro, quando ele se filia ao Podemos, ele chegou e apareceu nas primeiras pesquisas com 11, 12, teve pesquisa até com 14%. Agora, Moro oscila de 6 até 8%. E quando ele chega, William, mas de onde que vieram esses votos? Porque nenhum candidato perdeu 10, 11, 12 pontos. Ele pegou um pouco de bolsonaristas que estavam com Bolsonaro, mas, enfim, à espera de uma outra alternativa. Ele pegou votos do Ciro, não daqueles apoiadores convictos do Ciro, mas daqueles que estavam com o pedetista porque não querem nem Lula nem Bolsonaro. E como o Ciro estava em terceiro, é natural que ele tivesse esse perfil de eleitor com ele. O Moro pegou também aqueles que diziam que anulariam o voto, que não saberiam em quem votar, pegou um pouco do João Dória, enfim, pegou um pouco de cada e pum, 11, 12, 13 até 14 pontos. Agora não está mais nisso, como eu já disse. E de lá para cá, Moro então foi caindo nas pesquisas e a gente observa que parte desse eleitor já voltou para o Bolsonaro. O Ciro Gomes, que teve uma queda, insisto, ele já conseguiu recuperar e hoje, inclusive, já aparece à frente de Sérgio Moro em várias pesquisas. Então a gente observa que Sérgio Moro não está empolgando, porque muita gente até acreditou, mas na medida em que passou a observar o seu discurso, percebeu que, puxa, não é isso que eu quero para o meu país. E a Janaína Pascoal, insisto aqui para não ter nenhum tipo de dúvida, com todas as ressalvas que eu tenho em relação a ela, ela expressa esse sentimento de muitos. Vejam só nesse vídeo, eu vou comentando aqui alguns detalhes. Eu te juro, se eu sentisse firmeza nele, eu não teria nenhuma preocupação, por exemplo, de perder voto, de não ser eleita, em apoiá-lo. Eu apoiaria. Tá? Eu parei alguns dias para ficar só assistindo as entrevistas dele, analisando as falas, sem brincadeira. Eu falei, não dá, entendeu? Então, assim, é duro falar isso aí, porque eu gostaria, sabe? Quando ele anunciou a candidatura dele, eu fiquei muito animada. Mas não dá, ele não quebra, né? Ele não tem, eu não vejo nele aquela liderança, entendeu? As ideias próprias, a força própria. Quando a gente viu o Moro como juiz, você falava, porra, que cara, hein? Que cara que ele chegava lá, isso, pai, é juiz, né? Juiz compra, você não fala que compra-se e acabou. Quando ele foi, talvez seja muito novo, talvez não pegou o traquejo, o jeito de fazer. Veja bem, nada impede queimou a largada, que talvez. Ele siga candidato e eventualmente tenha sucesso. Eu não tô aqui falando, né? Mas assim, eu como eleitora, que tinha uma predisposição em votar nele, em apoiá-lo, eu não vejo por onde, porque a presidência da República, ela requer força, entendeu? Ela requer força. E eu não consigo... E ele parecia uma pessoa muito forte por tudo que ele enfrentou. Não sei se ele ficou abalado, pode ser. Mas eu não consigo... É que só um detalhe, né? Já que ela apoiou o Bolsonaro, hoje ela tá queimada até com os bolsonaristas, porque ela faz algumas críticas ao atual presidente. E por falar em força que Bolsonaro não tem. Bolsonaro tá rendido nessa política de preço da Petrobras. E ele descobriu agora, né, que está errada e ainda vai dizer que é uma legislação mentiroso, não é legislação,
Enfim, a Petrobras definiu, é uma definição, foi feita em 2016 com Michel Temer, colocado de vice da Dilma por Lula, é bom sempre lembrar disso. Dilma que caiu em boa parte por conta da Janaína Pascoal, ela que foi uma das autoras do pedido de impeachment, e Bolsonaro agora, para tentar tirar o seu da reta e dizer, ah não, eu não tenho culpa, é a legislação, é um mentiroso contumaz. Primeiro falou que a culpa era dos governadores com o ICMS. Mentiu. Os governadores vários congelaram o ICMS. O que aconteceu? A gasolina, o diesel e o gás de cozinha continuaram subindo, porque o problema está na política de preços da Petrobras. Então Bolsonaro, Janaína Pascoal, não tem força e Sérgio Moro também não. E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês repararem então esse argumento. Agora ela, Janaína, vai voltar para votar em quem? Certamente em Bolsonaro. Outros que estavam com o Ciro foram para o Moro, agora fazem o movimento de volta. Então, naturalmente, eu acredito que Sérgio Moro vai caindo cada vez mais nas pesquisas e ele pode ficar ali num patamar, enfim, com aqueles eleitores que, de fato, acreditam no seu projeto. Agora, vamos pegar aqui alguns outros pontos, que a Janaína disse que ela tinha uma predisposição e tudo mais. Eu percebo que até quem ainda apoia Sérgio Moro já está tratando a sua candidatura com muito desânimo. O antagonista, eu acompanho de vez em quando os vídeos deles, a gente percebe, não dá para empolgar com o ex-juiz. E tem também até o MBL, que não teve aquela empolgação desde o começo, mas estava lá. Agora eu começo a ler aqui algumas notícias de que a relação está estremecida e se o Moro perder o apoio deles, enfim, qual tipo de militância vai apoiá-lo, já que o Moro não tem uma militância organizada em torno da sua candidatura? Ah, William, mas o Moro tem gente que apoia. Tem, mas quando eu digo organizada, é com, vamos dizer assim, com força para levantar hashtag, para combater narrativa quando se cria contra ele, ou para tentar ajudá-lo em uma narrativa a seu favor. Então esse tipo de postura nas redes sociais é muito importante e o Sérgio Moro conta ainda parte disso com o MBL. Se o MBL pular fora, enfim, aí a gente vai ver como que vai ficar a situação dele, que pode piorar ainda mais. Mas tem muita gente achando que o MBL pulando fora vai ser melhor para o Sérgio Moro. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer nessa relação que, insisto, está bem conflituosa. E o meu ponto aqui, vejam que até agora no vídeo eu não falei nada da falta de experiência do Sérgio Moro. Por quê? Porque você observa que em outras eleições você teve lá candidatos que não tinham passado por nenhuma experiência política, não tinham sido deputados, senadores, governadores e tentaram de cara a presidência. Vamos pegar aqui para agradar os liberais que vierem no canal, Amoedo. Amoedo, eu discordo de muita coisa do que ele fala, mas ele estava lá em 2018. Você observava nele convicções. Ele tem uma ideia de país que, insisto, eu acho que ela está equivocada em vários aspectos. Mas o Amoedo, por ter convicções, ele consegue defendê-las, ele consegue se expressar, ele consegue responder uma pergunta aqui e ali, baseado nessas convicções de mundo que ele imagina que seria o ideal para o Brasil. O Sérgio Moro não tem nada. O Sérgio Moro, ele se diz um liberal, se diz um conservador, mas claramente ele não faz ideia de um projeto de país. Aí ele fez um treinamento, aqui não estou levantando uma especulação, isso foi noticiado. Sérgio Moro passou por um treinamento ali, enfim, e aí o que acontece nesse treinamento? Primeiro, eles ensinam para ele como se articular melhor nas palavras, o gestual, questão de postura, ok, faz parte, não estou criticando isso. E nesse treinamento é claro e óbvio que eles vão passar para ele algumas orientações, que se a gente observar, as perguntas dos jornalistas, elas são meio que padrão, do tipo assim, o que você acha da educação? Aí o Sérgio Moro aparece e fala, ela está muito ruim, gente, tem que fazer alguma coisa para melhorá-la. Aí o jornalista perguntar, o quê? Fazer o quê, Sérgio Moro? Fazer como? De onde vai vir um dinheiro para então melhorar a educação que você disse, como qualquer pessoa no Brasil, que está ruim? Aí ele vai simplesmente sair naquela resposta. Estamos montando o nosso projeto, não posso adiantar nem os detalhes do projeto, nem o nome das pessoas, porque senão essas pessoas terão a sua privacidade, não sei o quê. Sérgio Moro, e o que você acha da saúde? Ah, a saúde é uma lástima nesse Brasil. A saúde está muito ruim. Qualquer pessoa sabe disso. Ele não tem que ser candidato para saber, não. E a mesma coisa, se a pessoa avança um pouco, aí ele vai fugir para a corrupção. Porque infelizmente é corrupção, porque os desvios são gigantescos, o dinheiro que era para ir para a saúde é desviado, corrupção. Ok, Sérgio Moro, ninguém concorda com corrupção, nem os corruptos. Até os corruptos, se for dar alguma entrevista, vai falar, corrupção faz muito mal para o Brasil. Então essas coisas, as pessoas aos poucos começam a perceber em Sérgio Moro
Além da falta de experiência, porque aí faz parte do currículo, mas mais do que isso, a falta de preparo. Insisto, não é para ser deputado estadual, porque eu entendo, a pessoa quer ser deputado para subir na tribuna, denunciar o que está errado, faz parte, quer ir para o Senado, enfim, ok, mas meu Deus do céu, para ser presidente do Brasil... E detalhe, não é no momento em que está tudo resolvido, tudo caminhando bem, o país, enfim, com a sua economia ajustada, é só manter o que está dando certo. Não, nós estamos numa crise gravíssima. E o Sérgio Moro agora quer ser o presidente da República. E olha que eu nem toquei aqui na questão dele como juiz. Que você pode achar que ele, enfim, foi um bom juiz e tal. Vamos ver o que está decidido. Ele foi considerado, não por mim, mas pela Suprema Corte do Brasil, um juiz suspeito. Se ele tivesse feito a coisa certa em relação a vários processos, inclusive em relação ao do Lula, talvez Lula estaria preso ou inelegível, e não só Lula, vários outros que hoje aí posam de santos e de inocentes. Parte disso é por conta da incompetência de Moro como juiz. Eu poderia trazer aqui, Moro então, como juiz, tira Lula da eleição, de certa forma, acaba beneficiando o Bolsonaro e vira ministro dele. Que é isso? Imagina no futebol um negócio desse. Um juiz apita final, Atlético e Cruzeiro, dá um pênalti suspeito a favor, por exemplo, do Cruzeiro, e na semana seguinte, depois do Cruzeiro ser campeão graças ao pênalti dado, ele vai virar diretor do departamento jurídico do Cruzeiro, que foi campeão a partir de um pênalti suspeito. É um negócio inacreditável. Aí ele sai do ministério, vai trabalhar numa empresa, recebeu quase 4 milhões em 11 meses, que tinha como cliente a Odebrecht, que ele, como juiz, julgou na Lava Jato. Então é uma série de coisas que as pessoas vão tomando conhecimento disso. E aqui a gente tem que ter o pé no chão e a consciência. Nada contra o eleitor do Moro. Porque o eleitor, eu entendo que ele luta por um Brasil melhor e às vezes faz escolhas equivocadas. A minha questão é que Sérgio Moro não tem condição de ser presidente do Brasil e isso está cada vez mais evidente. E a Janaína Pascoal, com quem eu tenho muitas ressalvas, ela expressou o sentimento de alguém que talvez acreditou no Sérgio Moro e agora ela, não estou aqui dizendo em quem ela vai votar, mas talvez ela volta para votar no Bolsonaro, como muitos estão voltando para votar no Ciro Gomes e em outros candidatos, ou talvez dizendo até que anulariam o voto. Mas nós temos muito tempo até as eleições para que esse eleitor, disposto a votar em outro candidato, faça uma análise com calma, avalie projeto e não simplesmente nomes e pessoas. O Brasil tem jeito, mas não vai sair dessa situação acreditando em mito, salvador da pátria e heróis. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.